De novo, mais uma queda. A Nelma estava explicando a respeito da queda do Fundeb. Por favor, Nelma, se puder continuar. Não sei exatamente onde... Eu acho que tá rodando. Tá ok? Tá ok. Eu não sei exatamente onde nós paramos, mas a redução de 50% teve a fala aí de que é melhor isso do que nada. Teve outros que falaram que teve queda, que teve município que mandou embora, que é mentira. Nunca citaram ninguém, não pode ter professor sem aluno. Isso era uma imoralidade, seria um desrespeito a um dos princípios da gestão pública, né, que é a moralidade. Então ninguém poderia ser imoral. E nós temos hoje uma receita do Fundeb normal correndo. Inclusive eu vou retomar um pouquinho o outro assunto que eu estava para chegar nesse 2020. Tá. Nesse ano inédito, né, triste, lamentável que nós estamos vivendo. Voltando um pouco então lá no piso, aí em 2012 o prefeito, saindo já o último projeto que ele podia fazer, ele criou a lei de pagar de acordo com o piso. Aí chegou o gestor Luciano, 2013, não precisava, não tem problema falar não tem problema. Chegou o gestor de 2013, nós recebemos o piso por 24 horas, 2013, 14, 15, 16, todos os anos dele. Vocês tiveram esse reajuste? Tivemos o reajuste. Só para deixar bastante enfático, o prefeito atual, na gestão anterior dele, reajustou o piso no último ano, nos últimos meses. Em julho, no finalzinho, na saída. Ele reajustou. O ex-prefeito Luciano Maciel continuou pagando, pagou todos os 4 anos, mesmo com as dificuldades. Inclusive, eu colocaria essa atualização do piso, por exemplo, como um dos prováveis motivos para até a queda de receita, que às vezes até fez com que atrasasse o salário. Vou comentar rápido sobre esse atraso de salário. É triste, é lamentável, é uma coisa que nós sofremos, que todo servidor sofreu, mas sobrevivemos. Eu vou, quanto a esse, por exemplo, na época, quando inaugurou a creche, porque a educação infantil também, aqui em Guapé, ela não era legalizada. Nunca se preocuparam em colocar profissionais de acordo com a escolaridade exigida para trabalhar na creche. Fazia-se concurso, fez concurso para monitor de creche. Parabéns às meninas aí que depois de fazer o concurso, elas buscaram a formação adequada e hoje estão aí trabalhando. Tem todo um envolvimento nisso. Mas não era tão difícil legalizar a educação infantil. E uma vez legalizada, ela exige um profissional já com a formação adequada, com o pagamento de salário adequado. Não pode pagar qualquer salário mais hoje. Tanto que os professores aí da educação infantil, que agora também o atual gestor, em 2019, ele foi praticamente obrigado a fazer a lei, a criar a lei, denominando o monitor de creche como professor de educação infantil. E isso graças à legalização lá de 2015, 2016, que foi quando se concluiu. O Conselho Municipal de Educação também, que é o órgão responsável por isso, e que acabou participando aí, né, sendo culpado, entre aspas, ou utilizado de maneira leviana para poder falar ou aprovar ou não o corte dos 50%, que no meu ponto de vista não tinha necessidade de mexer com o professor naquela hora. Não tinha necessidade. Minha raiva é essa. E eu vou fazer mais uma pausa na sua fala para me fazer mais uma pergunta que diversas pessoas me fizeram também. O custo com o transporte fica dentro do que tem que ser investido na educação? O custo do transporte escolar ele é de acordo com os é utilizado para pagar. Tem 2 recursos. Tem o PENAD
PENAT, né, que é uma verba que vem do Estado, da União, que é o PENAT, Programa Nacional de Transporte Escolar, e só que ele realmente ele não dá para pagar, aí utiliza-se os 25%. Certo. Inclusive, esses 25%, ele a maior despesa que ele paga, né, que ele tem é para poder pagar o transporte escolar. Porque nós sabemos que é muito grande o nosso município, então, graças a Deus. E não está tendo esse custo. O município já não está tendo esse custo com o transporte. Ou seja, é uma redução drástica nas despesas, né, com a educação. Outra coisa que me falaram, Nelma, se você puder me esclarecer, se você souber, claro, se não souber não tem problema, chegou ao meu conhecimento a seguinte informação. O prefeito haveria demitido todos os funcionários contratados, demissão, com a justificativa de que não seria necessário a mão de obra deles, visto a pandemia. Detalhe, não era, ninguém tem essa informação até hoje. Ninguém pode falar se as aulas vão ter início, esperamos que sim, que Deus ilumine, né, para que esse vírus maldito deixe de circular, que apareça uma vacina realmente efetiva, não sei, que isso suma, porque está causando um transtorno de maneira global para todos os setores. Então, a decisão havia sido de demitir todos os contratados. Todo mundo embora, não precisamos mais dos seus serviços, visto as aulas estarem paradas temporariamente pelo fato do coronavírus. Bom, mas e se aparecer uma cura nesse período e as aulas tiverem que ser retomadas? Estaríamos em período eleitoral, o prefeito não poderia contratar novamente os funcionários, os alunos ficariam sem efetivo docente para poder ministrar as aulas. Essa foi a informação que me passaram. Portanto, eles voltaram atrás com essa rescisão e resolveram reduzir os salários. Isso procede? Ou chegou a ouvir alguma coisa nesse sentido? Foi exatamente isso que aconteceu. É lamentável. O primeiro, não passou nem 20 dias de pandemia, bem não deu uns 20 dias, já correram e mandaram uma suspensão do contrato de trabalho para os professores contratados. Aí rapidinho, né, acordaram, perceberam que as aulas poderiam voltar a qualquer momento e foi exatamente o que você falou, período eleitoral não poderia. Mas aí, você falou muito bem, está gastando com o que os 25%? O atual gestor, ele é muito abençoado. Por quê? Ele teve a sorte de cair em suas mãos um recurso dos precatórios lá isso é importante. de 96 a 2006, o município teve um prejuízo e nós, profissionais da época, tivemos esse prejuízo. Porque lá, por isso que eu te falei antes de 2007, sim, que a gente recebia o tanto que eles pensavam que podia. Então, aí em 96 percebeu-se que de 96 a 2006 a União não tinha repassado corretamente o valor do custo aluno qualidade para o Fundeb, Fundef então, né, que era. Aí o atual gestor teve agora em 2019 aproximadamente 3 milhões de reais. Isso fora da receita de 46,7 milhões que o município teve. Teve que abrir conta própria. Então o município... Esse precatório... arrecadou mais de 50... Só te interrompendo de novo, me perdoe. Se é 3 milhões e quanto? Quase 3 milhões. Não chega a 3, não. Vamos colocar mais 3. Aqui agora. E vamos colocar mais 2. Para o município, que na gestão passada arrecadava na ordem de 33 a 35 milhões anual, esse arrecadou, considerando a arrecadação de 46,7 milhões, que é o que consta no site do TCE, mais esses precatórios, 3 milhões, 49 e pouco, mais por volta de 2 milhões do Covid-19, podemos falar em 52 milhões.
52 menos 35, a gente já está falando em 16, 17 milhões a mais de arrecadação. Então, olha, dinheiro tem, para a educação principalmente, não faltou. 25% da receita do município é uma quantia considerável. A educação é o setor que mais tem benefício, porque nenhum outro setor tem 25%. Não. A educação é onde mais se tem que investir. Mas, quando a pessoa quer, ela investe. Porque investir em conhecimento é dar ao cidadão dignidade. Liberdade. Porque conhecimento é uma coisa que ninguém te rouba. Por isso que eu falei do museu. Então, nós, seres humanos mais maduros, eu acho bom me considerar um museu. Ambos. Porque como é que eu faço? Se eu não tiver uma história, se eu for vazia, pra quê? Então, o que acontece? Eu fico vendo aí, reformou creche, reformou... Que bom, passou da hora. Aí, aproveitou-se o quê? A escola está vazia, não tem aluno, está mais fácil formar. Que bom também, né? Quase 3 milhões de precatório. Uma vez eu fui na Câmara Municipal, só para você ficar perto. Eu cheguei lá e coloquei, eu falei que era uma analogia que eu estava fazendo, neologismo, aliás. Sim. Porque o professor, ele tem mania de, às vezes, contar historinha, como eu vi você contar algumas aqui nas suas lives, né? Parabenizo. Obrigado. Então, eu coloquei lá para a Câmara que se eu perco uma joia, registro um boletim de ocorrência, quando essa joia for encontrada, ela tem que ser devolvida a quem é o dono e sem nenhuma pedra faltando. Não pode modificar a joia. Se ela tinha tantas esmeraldas, que ela seja devolvida com as mesmas quantidades. Aí, se nós, professores, tínhamos direito a 60%, isso que eu falei na Câmara, que eu estou te cantando. Se nós, professores, tínhamos direito a 60%, então 60% também desses precatórios deveria ser dos professores. Nós estamos lá, fomos no Ministério Público, todo mundo vai falar, o Tribunal de Contas mandou uma recomendação. Ele não mandou uma proibição para os municípios. Ele recomendou que até ele decidir tal coisa, que eles mantivessem o dinheiro em conta. Sim. Então, eu fico esperando, no mínimo, 60% deles. Então, desse dinheiro. Deveria estar em conta, porque ainda não sabe se ele deve... Ou seja, alguém pode... 1.800.000 é de direito... aproximadamente dos docentes envolvidos na educação. Até então, o que a gente tem hoje, aí Brasil afora, muitos municípios fizeram o ressarcimento desse dinheiro para quem trabalhou à época. Porque se eu lá na época poderia ganhar, vamos supor, 10 salários mínimos, e eu estava ganhando 8, isso eu estou falando lá da época, porque realmente, em 95 o professor ganhava bem. Eu estou falando 95, que é um ano que eu assumi no meu segundo cargo. Então, quando eu tinha 2 cargos na educação, lá em 95, eu ganhava 8 salários mínimos. O professor foi tendo uma perda salarial, que hoje o professor, não vou nem falar quanto que ganha não, porque todo mundo sabe aí, né? R$ 1.739. Então, quer dizer, olha a perda que teve salarial. Então, se esse dinheiro estava lá, era meu, hoje a minha aposentadoria está prejudicada porque eu não tive. Então, seria uma compensação financeira. Seria não, é uma compensação financeira que vários municípios trabalham nisso. Aliás, você como candidato, ó, quando você chegar lá, vamos ver se tem esse dinheiro. Porque se Deus quiser, você vai chegar, né? 43,043, vai chegar. 43. Isso. E eu tô aqui ajudando o Thiago hoje, com todo carinho, com todo respeito a você, cidadão guapiense. A cada aluno, eu gosto... Nossa, cada criança, porque quando eu gosto muito de falar nós, professores. Sim, claro. Porque nós, professores, somos assim...
Nós somos uma classe que ficamos muito esquecidas aí. Ninguém chega e quer investir. Então, por exemplo, eu vou e volto, eu sou assim mesmo, que vai lembrando, e acho que claro, você também é como uma coisa puxa a outra, né? Por exemplo, nós não temos ainda o plano de carreira. Aí quando o Luciano, quando ele foi falar da educação, ele falou do plano de carreira e nós já fizemos. Esse plano de carreira está dentro desse material. A previsão está dentro desse material que a Câmara deveria avaliar a cada 3 anos. Eu fiz essa pergunta diversas vezes aqui, né? Deixei ela clara, deixei ela pública. Pelo que eu sondei, muitos desconhecem, nunca viram. Nunca viram? Não. Digamos que esse é o livro preto, né? E ele tá aí para comparar aqui, com a pasta preta. Esse é de verdade, ele tem número. Esse ele tem número, né? É uma página sequencial, não tem como burlar, tacar coisa ali dentro. E não tem 8.000 cópias aqui, não. Não tem 8.000 cópias também, não. Ele tem toda uma programação com os sites, ele não tem plágio, ele não tem nada. Então, o que acontece? Igual eu comecei, o atual gestor que aí está, né, e que concorre ao pleito de 2021 a 2024, o que ele fez conosco? Ele fez a lei em 2012, Luciano Maciel pagou 2013, pagou 2014, pagou 2015, em 2016, os professores, eu até estava junto, eu ajudei até no caso, né? Então eu não tenho nada contra, entrou no X. Então a gente estava com tudo pronto, engatilhado, para fazer o plano de carreira. Mas infelizmente o plano de carreira ele teria uma receita de R$500 mil a mais. Então o município lá em 2016 não podia assumir isso jamais. Seria fazer como a Dilma, dar pedaladas fiscais. Sim. Sendo que em 2015 não pôde pagar o salário em dia, quando foi 2016 começou a melhorar a receita, já ia acrescentar, era ilegal. Tanto que aí ficou, né? Caso ele seja eleito hoje, que é o que a gente espera, né, que a gente torce, já está no plano de governo dele. Aí, para não ficar sem fazer nada pelo plano de carreira, porque na verdade o município hoje, quando foi 2013, em abril, março, abril, agora eu me esqueci. Sim. O Luciano chegou e o professor, ele era excluído através do Estatuto do Servidor, porque eu tenho os 2 estatutos do Magistério, do Servidor, eles já me acompanham, eles são todos rabiscados, há muitos anos eles me acompanham. Nunca abandonei, nunca procurei, nunca fiz um ofício ao município sem consultar aqui onde eu estava, qual artigo eu deveria usar. Sim. Então, assim, tinha um dos artigos que excluía os professores do direito ao benefício de escolaridade. Como Olha assim? só, não entendi isso. Não. Todos os demais servidores do município poderiam ganhar por escolaridade. Poderiam não, pode. Entendo. Só que aí, tipo assim, a minha formação mínima, ela não me dá direito a mais, a um percentual a mais, porque já é o que exige. Sim. Agora, a minha pós não é exigência do meu concurso, então ela vai agregar um valor de 12%. Olha, Nelma, você falou uma coisa puxa a outra. De verdade eu não lembrava. Tem uma outra professora que tem falado comigo, inclusive, lógico, eu não vou citar o nome, pediu a indicação de um advogado da minha confiança, né, para que ela possa cobrar na justiça o direito de receber, porque ela não tinha conhecimento dessa diferença desses 12% pelo fato de ter posse. E ela passou recebendo há alguns anos, e isso dá uma diferença significativa. Ela tentou, eu tenho todas as mensagens aqui para comprovar, que ela me mandou os prints das conversas dela diretamente com o prefeito, tentando resolver amigavelmente essa questão. Eu não sei dizer ao certo quantos anos, mas imaginemos que seja por volta de 2 ou 3 anos que a pessoa deixa de receber 12%
no valor do salário, né, dá uma quantidade razoável, né? E por que os homens públicos terem tamanha dificuldade de fazer o pagamento para um professor, meu Deus? Para o desnecessário, né? Para o trivial, para as rosquinhas e pães, para as notas de bufês, né? Para as tilápias espalmadas, não falta recurso. Então, assim, é uma coisa triste, é lamentável ver uma classe. Olha, eu volto a bater nessa tecla. É a categoria mais importante da nossa sociedade. Não existe nenhum profissional sem antes ter tido um professor. O professor, mesmo sem formação específica, aquele que ensinou um ofício, o pedreiro que ensinou o servente a ser pedreiro, e assim por diante. A arte de ensinar, ela deve ser valorizada. E se os homens públicos não conseguem valorizar os nossos professores, eles vão valorizar o quê? Me perdoa, não, mais uma questão que me veio à mente. Você falou aqui que você participou de quase todos os conselhos relacionados à educação. Sim. Conselho de Alimentação Escolar, Associação de Pais e Mestres. Isso. Pelo amor de Deus, você tomou conhecimento do fato deles terem dado salsicha vencida para as nossas crianças. Como é que isso chega, como é que chega a esse ponto? Porque isso daí não tem disse-me-disse. Tem um boletim de ocorrência circulando na internet, né? Tem diversas testemunhas. Como isso pode acontecer no município? Faltou um dos profissionais da educação, que é o nutricionista. Eu não me lembro exatamente que ano que foi que a nutricionista efetiva da educação ela pediu exoneração. Sim. Ela deixou de residir no município, foi embora, e o município passou por algum tempo sem nutricionista. Aí a nutricionista da saúde é que dava assistência nas escolas. Isso é legal? Isso é ilegal, é imoral e tudo mais. Tanto que agora, pelo que eu sei, acho que tem, porque nem as informações, por exemplo, do censo escolar e alguns outros conselhos não passam, não fecha se não tiver todos os profissionais informados. Tanto por isso que eu falei do Conselho Municipal. Eu não posso me alongar muito, né? Eu falo demais, eu vou me ater um pouco à parte mais, assim, menos técnica, digamos, mas eu quero colocar aqui o seguinte. Quando se fala em atraso de salário, infelizmente aconteceu. Aí, lembrem-se que, às vezes, por fazer, às vezes não, com certeza, aumentou muito o número de crianças no CEMEI, na creche de Santo Antônio e de Aparecido Sul. A partir do momento que elas foram regularizadas, regulamentadas, colocou o pingo nos is, houve-se a necessidade de colocar pessoas com a formação e com tudo